Aquele dia, meu mundo desabou. Eu fiquei sem chão, eu não sabia o que estava acontecendo na real. Eu estava a caminho de um hospital particular, quando eu fui descobrir a Guillain-Barré de verdade, né? Eu já tinha ido na UPA 4 vezes. E os médicos que me atendiam mandavam ir para casa, diziam que era ansiedade. Não tem nada a ver. E se assim, a ansiedade e tal, davam dipirona, um tramal, né, na veia e mandavam para casa. Eu não imaginava a gravidade do que estava acontecendo comigo. Até o momento de eu ligar a minha filha e ela me levar no hospital particular aqui de Maceió, o Veredas. O médico, ele só olhou para mim. Gente, ele só olhou e já disse o que era. Grande diferença, né? Quando você está numa UPA, né, do SUS, e chega num particular, o médico olhou para mim, eu estava lá na cadeira de roda do hospital, porque eu não conseguia andar. E minha filha entrou empurrando a cadeira, eu estava com as mãos dormentes, os pés também, não estava sentindo mais, da coxa para baixo, quase sem falar. E ele olhou para mim e disse: "Isso aí é Guillain-Barré." Eu nunca tinha ouvido falar nesse nome. Eu disse: "O que é isso? O que é Guillain-Barré?" Aí ele falou que ia paralisar tudo, que isso e isso, e foi contando que era grave, era uma doença muito rara. E eu comecei a ficar assustada. Ele disse: "Tem tratamento, né? Que é a plasmaférese, que é feita somente na Santa Casa aqui de Maceió." E então ele falou: "Olha, aí vai ter que recolher, né, tirar o líquor da coluna, que é o líquido que recolhe, da sua coluna, para dar o diagnóstico." Até tentei fazer naquele momento, só que eu estava muito fraca. Tinha que se segurar sentadinha e não se mexer, né, para colocar a agulha lá na sua coluna, aquela agulha enorme, e colher o líquor. Eu, em nenhum momento eu pensei nem no medo, eu só queria fazer, né? Mas ele disse que eu tinha que me alimentar, medicar, para que eu conseguisse ter forças. E aí de lá a gente, ele deu um encaminhamento para que eu fosse internada. E da UPA eu teria que ser transferida para um hospital, o qual eu fui, né? 1 hora da madrugada, eu já estava na UPA aquela noite toda e consegui transferência para o Metropolitano, aqui de Maceió. Continuando a minha história, né? Lá no Metropolitano, eu passei 5 dias apenas. No 5º dia, meu marido já recebeu a ligação que eu teria que ser entubada. Ligaram para ele, né? Ele foi correndo para o hospital, preocupado, nervoso, sem saber o que estava acontecendo. E chegando lá, o médico informou, né? E eu autorizei, eu estava bem fraca. Eu tinha feito o exame já, conseguiram, na verdade, tirar o líquido da coluna, né? Após muitas tentativas, e realmente era o Guillain-Barré. E aí, no 5º dia, eu estava entubada e fui transferida para Santa Casa. Eu cheguei, né, eu estava entubada, em coma, passei 1 semana em coma, sem, não lembro de nada, né? Eu estava totalmente em coma mesmo, apagada, coma induzido. E iniciaram o tratamento já de imediato na UTI, quando eu cheguei, entubada, em coma, mas teve que iniciar. Eu fiz 21 sessões do plasmaférese. Tem umas marquinhas aqui, ó. Por aqui tem algumas marcas das aplicações que foram feitas. E então eu passei 90 dias na Santa Casa. Foram 62 dias na UTI e 30 dias na enfermaria. Tive muitas decorrências. Foram muitas decorrências, né?
Eu tive 2 convulsões, eu tive a minha pressão, ela descontrolou, ela ficava fora do limite mesmo de um ser humano, que eu não realmente não dá para entender como ela chegava tão alto, baixava de vez, subia de vez, e muitas coisas aconteceram a ponto de ficar gravemente, e da própria médica dizer ao meu esposo, né, que ela achava que eu não sairia dali. Só que ela disse assim, depois que passou tudo, né, já estava tudo calmo, eu já estava na enfermaria, ela disse, né, eu achei que ela não sairia dessa, porque o caso dela era mais grave, que é o Miller Fisher, da Guilherme Barré, né? Mas graças a Deus, com todas essas decorrências, na situação que eu me encontrava gravemente, eu não falava, eu estava, mesmo quando tiraram o tubo daqui, fizeram a tráqueo, né? E só depois que tiraram e colocaram um negocinho aqui que eu esqueci o nome, e eu comecei a falar, mas lá não mexia nada, perna, pés, braço, nada. Depois foi que eu comecei a ter os movimentos que foram chegando aos poucos. Quando eu tive alta, dia 12 de setembro, né? Eu para casa, eu vim totalmente assim, necessitada urgentemente de fisioterapia. Deram entrada lá na defensoria e até hoje eu nunca consegui. Eu tô fazendo numa clínica, né? Que é uma clínica que eu consigo fazer segunda e sexta. Meu esposo, desde o início, ele é um cara foda demais. Ele é muito foda. Desculpa a palavra, mas ele é isso. Ele é o melhor cara do mundo que eu poderia ter ao meu lado. Que ficou comigo o tempo todo, teve que sair do trabalho, né? A empresa fez tudo por ele, tirou ele, deu as contas, férias, tudo que ele tinha de direito e ficou ao meu lado, né? Ao longo tempo, foram meses, né? Eu entrei na UTI em junho, começou tudo isso. Eu saí de lá em setembro e ele o tempo todo comigo. Ele voltou a trabalhar agora, né? Ele agora começou a trabalhar, foi necessário. Eu, graças a Deus, já estou assim, já estou bem independente e foi o tempo dele voltar. E é isso, eu estou fazendo a físio, né? Toda segunda, toda sexta, como eu estou sempre postando vídeo para vocês, para mim, para todo mundo, minha família tá acompanhando, né? Meus amigos. Porém, não foi através da defensoria, de forma alguma, até hoje não tenho resposta. Foi através de uma clínica centro integrado aqui do Tabuleiro, que a dona de lá me ofereceu, e graças a Deus eu estou fazendo pelo SUS, né? Consegui, teve que pegar um core, um negócio que pega no posto de saúde, estou fazendo lá e pagando particular, uma da fisioterapeuta, uma delas. Tá em casa comigo toda terça e toda quinta, porque eu tive que me adaptar a ficar em casa sozinha, né? Meu marido teve que voltar a trabalhar, né, gente? E eu tenho que me adaptar. A mensagem que eu quero deixar aqui é que vocês jamais percam a fé. Percam a fé em Deus. Jamais, em nenhum momento. Ele não abandona vocês. Eu, com todas as dificuldades, com tudo que eu tive que enfrentar, com meu desespero de não conseguir falar, não me mexia, mas eu sabia que Deus ia me levantar dali. Eu sabia. Ele falava comigo o tempo todo, eu sei disso. Eu sei o que eu conseguia ouvir, né, das pessoas, e eu sentia e sinto. E desde que eu voltei para casa, eu falo com Deus, falo com Ele, peço para Ele. Ele me levantou, Ele me devolveu a fala, me devolveu o meu andar. Só porque perder, você não conseguir caminhar, isso é a pior coisa que poderia acontecer comigo. E eu voltei. Então, gente, é isso. Como eu disse, apesar de tudo que eu passei, de tudo que aconteceu comigo,
né? Eu agradeço muito a Deus. Tô aqui, tô andando, agradeço muito a Ele, somente a Ele, me tirou de lá, permitiu que tudo acontecesse para a minha melhora, permitiu a fisioterapia, permitiu que eu esteja andando, permitiu que eu esteja falando, que eu consiga tomar banho sozinha, me visto sozinha, né? Nem no celular eu conseguia pegar e hoje eu faço tudo, quase tudo, né? Graças a Deus. Então a fé é algo muito grande. Você precisa ter, precisa crer que tudo pode com Deus. Que Ele pode, né? Ele pode tudo na sua vida. Eu deixo aqui essa mensagem para vocês.